Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso do Emmett Till. Muito obrigada a Márcia Souza e Roddy Rich por terem sugerido essa história. Como sempre, antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também tenho que descrever os gatilhos. Esse vídeo vai ficar bem pesado. A gente vai falar sobre racismo, sobre tortura, espancamento e sobre morte de criança, ok? Sequestro também. Basicamente é uma história muito triste, é bem pesada mesmo. Eu também preciso dizer que é uma história que varia, aconteceu há muito tempo atrás, muita gente conta essa história de vários jeitos diferentes, então se você acha que eu errei aqui, por favor me corrija nos comentários, eu sempre tento pesquisar e ver o que eu encontro, né, e nem sempre todas as fontes vão estar corretas. Emmett Lewis Till nasceu no dia 25 de julho de 1941 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Seus pais, Mamie e Lewis, se divorciaram um ano depois do seu nascimento, então ele foi criado pela mãe e pela avó. O pai do Emmett foi morto por enforcamento em 1945, acusado de ter assassinado uma mulher italiana. Emmett se mudou para Detroit com a mãe, onde ela se casou novamente, mas depois ela se divorciou desse segundo marido também e os dois voltaram a morar com a avó dele em Chicago. Emmett estudava em uma escola só para crianças negras, ele adorava jogar beisebol e ele tinha muitos amigos. Todo mundo dizia que ele era carismático, engraçado, centro das atenções, e também diziam que ele era um rapaz muito adulto. Ele não era muito alto, mas aparentemente a postura dele e o jeito que ele falava fazia muitas pessoas acharem que ele era bem mais velho do que ele era de verdade. O Emmett também sofria de um impedimento de fala. Às vezes ele gaguejava, às vezes ele esquecia de respirar quando falava, eu também às vezes esqueço de respirar. A mãe praticava com ele toda semana e eles haviam descoberto que assoviar ajudava ele a controlar a sua respiração e falar melhor. Então muitas vezes quando ele estava muito animado ou muito nervoso, ele assoviava, só pra lembrar de soltar o ar da maneira correta. Aos 14 anos de idade, em 1955, Emmett recebeu a visita de um tio que vivia no sul do país e decidiu voltar com ele e passar as férias de verão na cidade de Money, no Mississippi, onde alguns tios e primos dele viviam, pessoas que ele não via desde muito tempo atrás. A mãe dele ficou bem preocupada, ela avisou sobre como o racismo era intenso no sul. Na cidade de Chicago tinha muito mais pessoas negras, então eles conseguiam viver confortavelmente sem ter que lidar com racismo, tipo, diretamente vindo de pessoas brancas todos os dias. Mas no sul isso era totalmente diferente, a maioria era branca. Ela estava certa? As pessoas brancas que viviam no sul dos Estados Unidos na época, elas exigiam respeito das pessoas negras. Elas literalmente acreditavam que eram superiores, que eram mais importantes do que as pessoas negras, e elas exigiam respeito, no sentido que crianças negras não olhavam nos olhos de adultos brancos. Era esse nível de você me respeita, você perceba que eu sou o seu superior. Ridículo. Então, o tio do Emmett disse que o protegeria, que daria tudo certo, que os meninos também, que os outros primos e os amigos que ele ia fazer lá também já sabiam das regras, seguiam todas as regras. Então, o Emmett logo ia aprender a conviver com isso e ia dar tudo certo, ele ia se divertir, passar o verão com a família. Então, ele foi. Eles partiram no dia 21 de agosto de 55. Os primeiros dias foram muito bons. O Emmett viu seus primos, ele fez novos amigos, ele estava se divertindo até o dia 24. Emmett e seus primos decidiram não ir à igreja e ir comprar doces em um mercadinho chamado Brian's Grocery and Meat Market, que é basicamente um mercadinho com açougue. O Emmett entrou, comprou doces e saiu da loja. Mas aí uma mulher apareceu logo atrás dele, também saindo da loja, uma mulher branca. E o Emmett aparentemente assobiou. Não se sabe se ele assobiou pra ela, se ele assobiou pros amigos. E dizem que tinha um cara tocando música na calçada do outro lado da rua. Ele pode ter assobiado pra esse cara na calçada. Além disso, ele assobiava quando tava nervoso, né? Então, vai que aconteceu alguma coisa dentro da loja que deixou ele ansioso. Mas a gente nunca vai saber exatamente pro que ele estava assoviando. Os amigos perceberam que a mulher branca ficou bem ofendida com esse assovio. Ela achou que fosse direcionado pra ela e
Os amigos do Emmett puxaram ele pelo braço e saíram correndo de lá, porque eles perceberam na cara daquela mulher que ela ficou ofendida e que alguma coisa ruim ia acontecer se eles ficassem lá. Esse era o nível do medo que eles tinham das pessoas brancas. O nome dessa mulher branca aleatória era Carolyn Bryant, e ela era esposa do dono do mercadinho. Os amigos sabiam que assobiar na rua, principalmente perto de uma mulher branca, poderia causar muitos problemas, porque ela poderia se ofender e etc, e foi exatamente isso que aconteceu. No dia 28 de agosto, por volta das 2 da manhã, o marido da Carolyn, Murray Bryant, e seu irmão, J.W. Milam, que eu vou chamar de Milam, porque é mais fácil. Os dois apareceram na casa do tio do Emmett. Eles estavam com uma pistola e uma lanterna e estavam procurando pelo Emmett. O tio tentou conversar com eles, porém os dois homens invadiram a casa. Não se sabe como eles descobriram que o Emmett vivia lá com o tio. Era exatamente o Emmett que tinha assoviado pra Carolyn. Os dois simplesmente entraram na casa. O tio tentou impedi-los, é claro, tentou proteger o menino, mas ele não conseguiu. Os dois homens, eles encontraram o Emmett ainda dormindo e o sequestraram. Eles o levaram até o carro, onde o amarraram e o deixaram no porta-malas. O tio acreditava que eles o trariam de volta, que só estavam tentando ensinar uma lição pra ele. Talvez o espancariam e o deixariam em algum lugar, mas ele não achou que eles matariam um menino de 14 anos. Mas o Emmett nunca voltou pra casa. Primos procuraram por ele no dia seguinte, mas não o encontraram em lugar nenhum, então chamaram a polícia e também ligaram pra Mamie, pra mãe dele. Os policiais questionaram os dois homens brancos, Murray e Milam, e os dois confessaram o sequestro do rapaz e foram presos pelo sequestro do rapaz. Eles disseram pra polícia que o liberaram naquela manhã, depois de dar uma surra nele e que não o viram mais. No interrogatório, a Carolyn disse que o Emmett havia tocado nela, que ele a olhou de maneira insinuante e que ele até falou algumas coisas obscenas pra ela, mas muitos anos depois a gente vai ver ela admitiu que isso tudo era mentira, que foi só aquele assovio mesmo que deixou ela super ofendida. Não se sabe a verdade sobre o que aconteceu na noite em que o Emmett foi sequestrado, mas a gente sabe que ele foi espancado e morto. Um corpo inchado e deformado foi encontrado no dia 31 de agosto no rio Tallahatchie. O corpo foi amarrado a um peso para afundar no rio. Era o Emmett. Ele estava totalmente nu, com exceção de um anel que pertencia ao seu pai, e foi assim que o seu tio o reconheceu, porque seu rosto estava totalmente desfigurado. Havia um buraco de bala na lateral do seu crânio. Sua mãe ficou destruída com a notícia. O velório foi no dia 3 de setembro em Chicago e a Mamie, a mãe do Emmett, ela decidiu manter o caixão aberto para que todo mundo visse o que eles fizeram com o seu filho. Ela colocou fotos dele, de como ele era antes do ataque, na tampa do caixão, para que as pessoas não esquecessem de como ele era antes e de como ele morreu. Mais de 10 mil pessoas compareceram. Ela fez história, simplesmente deixando o caixão aberto. Fotos do rosto do Emmett e de como o seu corpo ficou destruído com o ataque apareceram em jornais no mundo todo. Eu não posso mostrar aqui, vocês sabem como é o YouTube, mas é só procurar no Google Emmett Till, que vocês encontram rapidinho. É assustador. A primeira impressão que eu tive era que o rosto dele estava queimado, mas não, foi realmente um espancamento que fez isso. É assustador. Bom, Murray e Milam foram indiciados pelo assassinato do Emmett. O julgamento começou no dia 19 de setembro de 55 com um júri de 12 homens brancos. Mais de 70 repórteres apareceram para assistir ao julgamento. A defesa declarou que o corpo encontrado no rio não era do Emmett, porque ele estava tão inchado que devia ter sido jogado lá há mais de 10 dias. Foi a única coisa que a defesa conseguiu falar. Prova que é ele. Eles não tinham como provar na época. DNA não era uma coisa da qual as pessoas entendiam bem ainda. Uns 2 especialistas apareceram dizendo que o corpo estava inchado demais para estar lá há só 3 dias, que foi o número de dias que levou pro Emmett ser encontrado, mas eles esqueceram de mencionar que boa parte do inchaço no corpo e no rosto do Emmett não era porque ele estava na água, e sim por causa do espancamento, do tanto que espancaram ele.
Murray e Milam foram considerados inocentes e liberados. É claro, um júri de 12 homens brancos, eles já sabiam que iam considerar os dois inocentes mesmo antes do julgamento começar. O único castigo deles foi que boa parte dos clientes no seu mercadinho eram negros, então eles acabaram falindo. O mercadinho dos Bryans faliram. As comunidades negras, obviamente, estavam muito frustradas com tudo isso. O Mississippi se tornou um estado ainda mais violento contra as minorias, já que com esse julgamento, eles perceberam que podiam espancar qualquer pessoa negra na rua e não sofrer consequência nenhuma, né? Nenhuma consequência. Então, os assassinatos raciais aumentaram muito nessa época. No ano de 56, a Carolyn, o Murray e o Milam venderam a sua história para uma revista. Nesse artigo, os dois confessaram o assassinato do Emmett, com todas as palavras. Talvez um pouco editado, um pouco dramático, né, para ir pra revista, mas eles confessaram. E eles contaram tintim por tintim o que fizeram com ele naquela noite. Algo que muita gente acredita que é mentira, eles disseram que o Emmett se gabava de ter relações com mulheres brancas e que isso foi o que mais irritou eles quando eles estavam conversando com ele depois de sequestrá-lo, mas que foi isso que fez eles espancarem ele de verdade e que depois de ser espancado durante bastante tempo, eles o levaram até o rio, ele ainda estava consciente e caminhando, o levaram até a ponte sobre o rio Tallahatchie, onde o obrigaram a se despir. Eles atiraram na sua cabeça, enrolaram seu corpo em pesos, pelo que eu entendi, e o jogaram no rio. Depois disso, eles queimaram as suas roupas e foram embora. A polícia interrogou os dois e eles disseram que liberaram o Emmett depois de espancá-lo, que não era verdade. Mesmo assim, eles não podiam ser julgados mais uma vez. Tem essa lei estranha nos Estados Unidos, não sei se no Brasil tem isso também. Você não pode ser julgado mais de uma vez. E graças a essa confissão na revista, né, eles literalmente contaram a história de como eles mataram um menino negro de 14 anos. Líderes do movimento civil nos Estados Unidos estavam pedindo por justiça. É claro, olha esses dois assassinos andando livres por aí, até ficaram orgulhosos de contar a sua história para uma revista, receberam dinheiro por isso. Em 1957, novas leis de direitos civis foram criadas e acredita-se que o assassinato do Emmett fez parte das discussões que levaram a isso. E como merecido, a vida dos assassinos foi de mal a pior. Eles não eram respeitados por ninguém. E muita gente mencionou assim, tá, uma coisa é você dizer que você espancou um menino negro, você sequestrou e espancou um menino negro, e aí você soltou ele por aí. E aí o júri declarou vocês inocentes, né? Outra coisa é vocês irem até uma revista, receberem dinheiro pra dizer que mataram um menino, de maneira gráfica, descrever a história de como vocês o mataram, e vocês têm orgulho disso, sabe? Então até as comunidades brancas já estavam assim, olha, passou dos limites vocês dois. Não eram respeitados, todo mundo sabia o que eles tinham feito, eles não conseguiam emprego, eles não conseguiam lugar pra morar, porque as pessoas não queriam eles por perto. Murray e Carolyn se divorciaram. O Milam faleceu em 1980 por conta de um câncer. O Murray faleceu em 94 também por conta de um câncer. A Mamie, a mãe do Emmett, ela passou a vida toda lutando por justiça pelo seu filho. Ela infelizmente faleceu em 2003, mas os primos do Emmett, que estavam com ele na noite em que ele foi sequestrado, eles continuaram a luta por ela. Eles até hoje fazem parte dos movimentos civis antirracistas. O caso foi aberto novamente em 2004. O corpo do Emmett foi exumado e uma necrópsia foi feita, primeiro para confirmar por DNA que era ele, e sim, era ele. Os dois pulsos do Emmett estavam quebrados, assim como um fêmur e boa parte do seu crânio. Carolyn foi entrevistada novamente e ela confessou que mentiu nas entrevistas todos aqueles anos atrás, né, como eu tinha falado. Ela disse que boa parte da mentira dela foi para proteger o marido e também porque ela estava envergonhada de ter criado todo esse alvoroço. Se ela não tivesse se ofendido tanto com um assovio na rua e dito pro marido, meu Deus, um menino negro assoviou pra mim, o marido dela não teria ido até lá, sequestrado o Emmett e o matado. Ela meio que se sentia culpada. Nas palavras da Carolyn, nada do que aquele menino poderia ter feito justifica o que aconteceu com ele. Bom, isso foi muito importante para a família do Emmett. O caso foi encerrado, concluindo que Murray e Milam eram sim culpados pelo assassinato de Emmett
Till. Ok, mas aí o caso foi reaberto novamente em 2018. Acredita-se que é por conta de um livro sobre o assassinato do Emmett. A Carolyn também planejava publicar um livro sobre o caso. E acredita-se que só vai ser publicado depois de 2030, porque, tipo, ela já vai estar morta. Eu acho que é, tipo, depois da morte dela, que é pra publicar esse livro, porque ela não quer lidar com as opiniões alheias quando o livro for publicado, então acho que a família dela vai publicar o livro. Mas, eu não sei por que o caso foi reaberto, eu não encontrei nada sobre ele estar fechado novamente, sobre, tipo, não sei, Murray e Milam ainda são os culpados na história. Acredita-se que estão planejando criar uma lei que exige que eu não consigo falar essa frase. Acredita-se que estão tentando criar uma lei que exige justiça e indenização às vítimas de linchamento e suas famílias, principalmente quando há motivos raciais, religiosos ou, de qualquer maneira, preconceituosos. Isso foi tudo que eu encontrei, pessoal. A história do Emmett realmente fez história. Ele fez história, a Carolyn fez história, e eu quero que a gente continue fazendo história. É isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir até aqui. Obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição do vídeo. Muito obrigada, Carla Borges, Paulinha B e Ana Paula Cândido, por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!